queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 1. Se tiver a nova linguagem, pode colocar, viu? Está aí, né? 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Amém? A palavra que eu trago hoje é a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Nesses últimos tempos que estamos vivendo, vai haver momentos em que nós vamos ver a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Porque nós estamos passando momentos difíceis, momentos de crise financeira, o país vai indo de mal a pior. As escolas, teve uma decisão dessa semana passada que a justiça proibiu que as escolas retornassem às aulas e houve uma demissão em massa de professores. Então muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão desesperadas, estão sem emprego, estão em dificuldades financeiras, não sabem mais o que fazer. E hoje eu estou trazendo essa palavra para mostrar a grande diferença do que serve e do que não serve a Deus. Porque há uma diferença. Há uma diferença aí, principalmente em momentos de crise, momentos de dificuldade. Existem várias outras diferenças, mas eu trouxe algumas aqui hoje para vocês verem a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. E a principal dela encontra-se nesse versículo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1. É o amor. Só que quando você escuta essa palavra, às vezes você pensa assim, é tão simples, é tão fácil. A palavra de Deus, ela é simples, porém o homem a complica. Só que fácil nunca foi e nunca vai ser. Principalmente em se tratando de diferença de quem serve e quem não serve a Deus. É uma diferença muito grande. É simples, mas é difícil ser essa diferença. Não é fácil. A gente pode observar aqui nesse versículo, que aqui em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo de número 2, diz assim: eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos, e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do lugar. Presta atenção nessa frase que diz que ele poderia, quem escreveu, diz que ele poderia ter tanta fé que removesse as montanhas do lugar. Aí pensa nessa situação, a situação que o Maurílio chega e está lá num monte, e a fé dele é tão grande que ele remove aquela montanha do lugar através da fé dele. As pessoas de fora vão olhar e falar assim, não, esse Deus é realmente poderoso, ele tem muito poder. E realmente, na verdade, Deus tem muito poder, é claro que tem. Só que acontece o seguinte, é aí que entra a diferença. Porque a Bíblia diz que o Maurílio poderia ter tanta fé ao ponto de remover montanhas, mas se ele não tivesse amor, nada seria. Não adianta nada nós chegarmos aqui, Deus nos dar dons de cura, a gente ter fé para remover montanhas, para fazer milagres, para abrir o mar vermelho, se não tiver amor. Eu não estou dizendo aqui que o poder de Deus é desmerecido, que o poder de Deus não tem que ter, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que se tiver o poder de Deus, se tiver um dom que você recebeu,
esse dom, ele tem que estar firmado no amor. Porque é através do amor que a gente vai fazer a diferença. Porque se as pessoas chegarem e ver esse exemplo que eu citei, a pessoa tem uma fé tão grande ao ponto de remover montanhas. Existe uma história verdadeira que um homem, ele foi condenado à morte. Dizia eles que esse homem que foi condenado à morte, os soldados viraram para ele e falaram assim: se esse monte não desaparecer, eu não lembro quantos dias, se era uma semana, 1 ou 2 dias, mas eles viraram para ele e disseram: se esse monte não desaparecer em tantos dias, nós vamos te matar. E esse homem, ele orou, entrou em jejum e oração, e de repente veio uma tempestade tão forte, que caiu raios naquele lugar, e aquele monte desapareceu, através da fé dele. Mas essa fé, sem amor, a palavra de Deus diz que nós não somos nada. Pensa nas pessoas de fora, elas olharem aqui para dentro da nossa igreja e começar a ver muitos milagres, muitas maravilhas, muita fé, mas um povo desunido, um povo sem amor. Imagina se tivessem 5 pessoas aqui na igreja com dom de cura e começassem a brigar uns com os outros para saber quem que cura mais, quem que é mais do que o outro. As pessoas lá de fora iriam olhar e falar assim: não, realmente, esse povo tem um Deus poderoso, Deus faz muitos milagres, mas eu não quero fazer parte desse povo não, porque eles não amam uns aos outros. O que adianta o poder sem o amor? O poder é importante sim, mas sem amor nós nada somos. Então o poder, ele deve vir acompanhado de amor, porque um dos objetivos dos milagres que Jesus realizava era o amor. Era por amor que ele curava cego. É o amor. Não adianta nada nós temos todo o poder, todo o conhecimento, chegar aqui um querer ser melhor do que o outro, um querer ser maior do que o outro. Os dons que Deus dá para nós não é para isso não. Os dons é para edificação, é para união, é para que nós estejamos crescendo cada dia mais, dependendo cada dia mais de Deus. Os dons servem para muitas coisas, e esse é um dos motivos, é o amor, para isso também. Então não vamos achar que porque Deus nos deu algum dom, que nós somos melhores do que alguém, nós não somos. É todo mundo igual. É todo mundo igual. E nós só vamos fazer diferença lá fora, é através disso, é através dessa união. A própria palavra diz aqui em 1 João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. Essa é a diferença que a gente vai fazer lá fora. Nós podemos aqui, Deus nos usar para fazer curas, grandes milagres e maravilhas, mas sem união, nós não vamos ser nada. Sem união, nada vai acontecer. As pessoas lá fora vão olhar e falar assim: não, o meu Deus aqui fora também faz isso. Porque a Bíblia diz que o diabo também é usado para fazer milagres, para fazer maravilhas. As pessoas lá de fora vão olhar: não, essa igreja aí, a minha aqui também acontece isso. Lá na bruxaria acontece também milagres, entre aspas. Acontece maravilhas. Só que eles não têm o Deus que nós temos, que é muito maior do que o deles. Mas para nós demonstrarmos essa grandeza de Deus, é através dessa união, é através desse amor que nós vamos fazer diferença. Não adianta nada ter poder sem amor. A própria palavra está dizendo, diz aqui que poderia ter todo o conhecimento. Às vezes tem pessoa aqui que sabe citar a Bíblia inteira, cada versículo, cada capítulo. Mas o que adianta se não tem amor? Esse conhecimento que ela tem, se não for usado com amor, do que adianta? Não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Então, por isso que nós temos que usar esse amor para fazer a diferença lá fora. Porque isso é que vai fazer essa diferença. Nós não temos que brigar para ver quem conhece mais, quem sabe mais, quem é mais poderoso.
Nós temos que disputar aqui dentro da igreja quem ama mais. É essa que tem que ser a disputa. Falar assim, o Maurílio vai dar a vida por mim, aí eu vou virar para ele, não, eu vou dar a vida para 3 ali. Aí o outro, não, vou dar a vida por todo mundo. É essa que tem que ser a disputa. É disputar quem ama mais, quem serve mais, quem ajuda mais. Porque é isso que vai fazer a diferença. Presta atenção aqui em Mateus, capítulo 11, e versículo de número 9. Diz aqui sobre João Batista. Diz assim, então me digam, o que esperam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o caminho. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Agora presta atenção nesse finalzinho aqui, ó. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então está dizendo aqui que aqui na terra, João Batista foi um dos maiores homens que já existiu. E sabe quantos milagres, quantas maravilhas que ele realizou? Nenhum. Eu não estou dizendo aqui que desmerecendo o poder de Deus, dizendo que milagre é ruim, não. É importante sim, mas João Batista, Deus disse que ele era o maior homem aqui na terra. E ele não realizou nenhum milagre, mas ele amou. Ele foi um dos homens que mais obedeceu e mais amou. Porque ele punha a vida dele, a cabeça dele, a prêmio, para virar para as pessoas e falar que elas estavam pecando, mas isso por amor, porque ele queria que aquelas almas não se perdessem. Ele virava para autoridades, ele virou para um rei, para um governador, o Herodes. Imagina hoje nós virarmos para o governador Romeu Zema, falar com ele, deixa a eletrozema de lado um pouquinho, ajuda as pessoas, para de pecar, serve a Deus. Às vezes, se nós virarmos para ele, tivemos oportunidade de, em rede nacional, falar uma coisa dessa, eu acredito que poucos teriam coragem de falar uma coisa dessa, mas o João Batista, ele fez isso. Ele colocou a cabeça dele a prêmio, e ele foi condenado à morte por amar demais. E é por isso que a Bíblia diz que ele foi o maior homem que já existiu aqui na terra. E sem realizar nenhum milagre, nenhum dom de milagre ele realizou, nenhum dom de maravilha, nenhuma montanha ele removeu, mas ele amou demais. E é isso que nós temos que ser para fazer a diferença. Nós temos que amar demais. A nossa disputa deve ser em quem ama mais. Porque olha aqui o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo de número 15. Só que esse tipo de amor, é só Deus que pode nos ajudar. É só através do Espírito Santo de Deus. Não é fácil a gente amar como Jesus amou, entregar a vida dele por nós. Jesus tinha tudo lá no céu. Ele era Deus, não faltava nada para ele. Ele tinha tudo, mas ele resolveu descer no céu, se humilhar por nós, por amor a nós. Ele tinha tudo, ele pisava em ruas de ouro. Ele não tinha falta de nada lá no céu. Mas ele decidiu descer para dar a vida por nós. E olha aqui o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo de número 15. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então está dizendo nessa palavra que para nós termos Deus, nós temos que permanecer no amor. Se você sair do amor, você não está em Deus. Mas quando você está amando, quando você está dedicando a sua vida por alguém, primeiramente a Deus e depois para alguém, o amor está permanecendo em você. E é essa que vai fazer a diferença dos que servem e dos que não servem. Só que aí vai dificultando. Até então, tá fácil, né? Amar. Mas aí vai dificultando. Aí diz aqui, em 1 João capítulo 3, versículo de número 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta:
Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Então, se nós não amarmos o seu irmão, o seu próximo, e aqui está falando de pessoas que te amam, ainda nem começou a dificuldade ainda. Só que às vezes tem pessoa que tem dificuldade de amar até as pessoas que te amam, que às vezes dão algo por você. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de amar. Aí está dizendo aqui que quem não ama seu irmão não é filho de Deus. A criação, todas as pessoas foram Deus que criou. Mas quando você não ama o seu irmão, você tem o diabo como pai. Você pega o diabo como pai e passa a rejeitar a paternidade de Deus para servir ao diabo como pai. Então, se você tem algo contra alguém, algum irmão seu que às vezes te feriu, fez algo que você não gostava, dentro de você, peça perdão. Rejeite esse sentimento que está tentando te afastar, te desunir, faça a diferença. Esse é um método, esse amor, essa união. Existe um pastor que chama Francis Chan. Ele diz que ele usou esse método da união como forma de evangelização. A igreja dele ficou tão unida, mas tão unida, que as pessoas lá fora começaram a ir na igreja dele por curiosidade. E em pouco tempo aquela igreja virou uma mega igreja, uma igreja muito grande. Ele não precisou nem de sair atrás das pessoas lá fora, eles mesmos vieram. E as pessoas foram ouvindo o evangelho, foram se convertendo. Ele diz que tinha muitas crianças na cidade que ele morava para ser adotadas. E passou a não ter mais ninguém para adotar. Porque as pessoas da igreja dele foi começando a pegar essas crianças para adoção. Em pouco tempo não tinha mais ninguém para ser adotado. Porque o amor, a união foi tão grande. E essa diferença que eles fizeram foi tão grande. Que almas lá fora se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Porque o amor, a união, ela faz a diferença. E a principal forma de amor foi a que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele por nós. Morreu por nós na cruz. Mas olha que interessante o que diz aqui. Em 1 João, capítulo 3, e versículo de número 16. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. Esse finalzinho aqui é surpreendente, porque tem muita gente que fala assim, eu vou morrer por Jesus, eu adoro a Jesus, eu amo a Jesus, mas aqui está dizendo, dar a vida não é por Jesus, é pelos irmãos. Por isso também nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Nós temos que adorar e servir a Deus em primeiro lugar. Mas Jesus está dizendo aqui para nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Porque se você estiver dando a sua vida, o seu tempo, a sua dedicação ao seu irmão, você estará fazendo para Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, dá a vida pelos irmãos, porque Jesus fez isso por nós, ele deu a vida. Só que para a gente chegar a esse nível de dar a vida por alguém, é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não é fácil fazer isso. Às vezes, de hoje para amanhã, tudo pode mudar. A igreja pode começar a ser perseguida. A igreja, em outros lugares, já está sendo perseguida. Cristãos estão sendo fuzilados. Será que você se colocaria à frente de algum irmão seu para morrer por ele, igual Jesus fez por nós? Fácil não é, mas esse é a maior prova de amor que nós temos aqui na terra. E pode ter certeza que se isso acontecer, a evangelização ela vai ser tão grande que milhares ou milhões de almas vão se render ao Senhor Jesus Cristo. E se nós passarmos por isso, que às vezes está para acontecer, se nós realmente estivermos nos aproximando da volta de Jesus Cristo, toda a união vai ser pouca. Nós temos que se unir cada dia mais. Se Jesus realmente estiver voltando, não é motivo para nós nos preocuparmos, mas é motivo para nós vigiarmos.
Porque quando Jesus voltar, Ele vai nos livrar de todo mal e vai ser a batalha final. Quanto sofrimento a gente já enfrentou, quantas batalhas que a gente já enfrentou na vida, essa vai ser a última. Então não se preocupe, apenas vigie e receba a volta de Jesus como algo bom, porque vai ser a última batalha, a última lágrima que vai derramar do seu rosto. Porque quando Jesus voltar, quando Ele te levar, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. Então não fique preocupado com a volta de Jesus, receba isso como uma coisa boa. Tem muita gente que se preocupa, que acha ruim da volta de Jesus, mas Jesus está vindo, é para te buscar, é para te livrar de todo esse sofrimento, porque Ele te ama, Ele deu a vida dEle pela sua vida. Então não fique com medo. Agora, a principal diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Em Lucas, capítulo 6, versículo de número 32, diz assim: se vocês amam somente aquele que os ama, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente àquele que faz o bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Então aqui está dizendo que até as pessoas más, elas amam as pessoas que amam elas. Se você chegar perto de um assaltante, você vai virar para ele: e aí, camarada, são altos assaltos que você está fazendo, já foi 4 essa semana, faz mais um aí, eu sou seu fã. Ele vai te amar também. Se você amar uma pessoa que te ama, a outra pessoa também vai te amar. Só que a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus é amar quem não te ama. Porque amar quem te ama é fácil. E agora aqui continuando, ó, já entra na assistência social. E se vocês emprestam somente para aquele que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Aí diz aqui, ó, faça o contrário, ama os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Aqui está dizendo para emprestar para quem não te ama, para emprestar para quem não merece. Quantas vezes nós já fizemos isso aqui na assistência social? A gente não tem que olhar quem que merece e quem que não merece, não. Teve uma pessoa que nós entregamos uma cesta básica, ela virou para a gente e falou assim: não, está pouco. Só que aí, olhando essa palavra aqui, o que a gente deve fazer? Nós da assistência social, nós pegamos uma cesta maior, falou: agora toma aí, ó. Porque isso é que é amar, isso é que faz a diferença, é amar quem não te ama. Teve gente aqui que deu pulo dessa altura de raiva, mas nós temos que controlar essa ira, essa raiva. A pessoa virou e falou: não, essa aí que vocês entregaram aqui está pouco. Amar quem não nos ama. Nós temos que fazer essa diferença. Aí o que nós fizemos? Encheu mais a cesta, falou: toma agora a cesta completa. Está aí. É porque isso que está dizendo essa palavra aqui, ó. E está dizendo aqui de emprestar. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. Aí continua: e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Às vezes momento de ira nós temos, mas nós temos que combater isso para fazer a diferença lá fora. Porque agora pensa para vocês verem, essa pessoa chegar para alguém e dizer isso aí, falou: ó, eu virei para eles e disse que estava pouco, eles foram lá buscar uma cesta maior e me deram. Imagina a diferença que isso vai fazer lá fora. Não vai ser o nome da Transcultural, não, vai ser o nome de Deus que vai ser exaltado. Porque tudo isso que a gente faz não é por nós. Porque nós somos seres humanos falhos. Se nós fôssemos olhar pelo que a gente está querendo, que a gente está desejando, a gente chegaria lá e nunca mais daria cesta para ele. Nunca mais. Mas se a gente for olhar a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a gente enchesse essa cesta e deixasse lá. E foi isso que aconteceu. Através do Espírito Santo de Deus,
Todo mundo controlou a raiva, foi lá e entregou. E eu tenho certeza que isso aí vai fazer a diferença. O nome de Deus será exaltado. Aí continua aqui o versículo. Façam isso, porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Então está dizendo aqui que Deus Ele é bom até para os ingratos e maus. A gente entrega uma cesta para alguém, a pessoa diz que está pouco, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus Ele é bom até para os ingratos e maus. E continua aqui, ó, tenha misericórdia dos outros, assim o Pai terá misericórdia de vocês. Então essa misericórdia que a gente exerce para as pessoas que não merecem, é isso que faz a diferença. É isso que evangeliza. É isso que exalta o nome de Deus. Porque pensa para você ver, existe aquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixinhos e 5 pães, não sei. Mas Jesus, ele sabia que aquela multidão estava seguindo ele por causa do alimento. A Bíblia diz isso. Que aquela multidão que seguia Jesus Cristo, ela seguia ele por causa do alimento, que eles estavam com fome, só por causa disso. Mas Jesus não deixou de alimentar eles. Porque é dessa forma que Jesus Cristo nos ensina a amar. Ele deu a vida por nós. A Bíblia diz quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós não merecíamos que Jesus descesse do céu, da sua glória, para dar a vida por nós. Mas Ele fez isso. E é isso que nós temos que fazer, porque é isso que evangeliza. É essa que é a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Essa é a principal diferença. É nós ajudarmos, nós nos entregarmos para os ingratos e maus, para pessoas que não merecem, ter misericórdia deles, porque Deus teve misericórdia de nós. E se nós tivermos misericórdia dessas pessoas, Deus também terá misericórdia de nós. Olhando também aquela passagem que Jesus, ele curou 10 leprosos, e só um que voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. Jesus sabia que os 9 não iam voltar, mas mesmo assim ele curou. Porque a Bíblia diz que Deus também é bom para os ingratos e maus. Porque esse amor que Jesus teve por aquelas almas, que nós temos que ter para as pessoas, mais cedo ou mais tarde, esse amor vai constranger as pessoas. Elas vão, às vezes, quebrantar, se deixar quebrantar o coração e olhar para Deus e falar assim, não, aquelas pessoas me ajudaram mesmo eu não merecendo. Que Deus é esse que faz isso com essas pessoas? Ele vai querer conhecer a Deus mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde esse amor vai tocar o coração dessa pessoa e ela vai se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o que diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então as nossas boas obras que nós fazemos, ela glorifica, não é o nosso nome, mas é o nome de Deus que está nos céus. Mas quando eu digo que a gente faz isso é por Deus, é para glorificar o nome de Deus mesmo, porque se não for a gente não consegue. Porque se nós formos seguir o nosso próprio desejo, a nossa carne, eu tenho certeza que muitos iam querer, às vezes, dar um soco na cara dos ingratos e maus. Mas a vontade de Deus não é essa. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar os pecadores, para salvar os que haviam se perdido. E nós temos que ser assim também. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Perfeito ninguém é. Mas nós temos que fazer o máximo, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, para nós sermos imitadores de Deus. Até no casamento, essa diferença pode ser usada. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Essa aqui está na corrigida, mas se não tiver jeito de mudar, não tem problema não. Pode deixar nessa tradução mesmo.
Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então, esse princípio de fazer diferença do que serve e do que não serve a Deus pode ser usado até no casamento. Que diz aqui que a mulher, a esposa, ela pode ganhar um marido sem palavra, pela atitude dela, pela vida dela honesta. Mesmo o marido não correspondendo, se o marido for ingrato, for mal, ele não corresponder ao amor que a esposa dá para ele, mas a Bíblia está dizendo que a mulher, ela pode ganhar esse marido sem palavra, só através da sua atitude, porque isso evangeliza, é o que eu disse, o amor evangeliza. Você é um livro aberto, você é uma Bíblia aberta lá fora, as pessoas estão lendo as suas atitudes, os seus comportamentos lá fora. Perfeito ninguém é, como eu disse, mas se esforce ao máximo para entregar a sua vida para Deus, que assim você vai fazer diferença. E para finalizar, para provar para vocês que a diferença não é pelas falhas, não é pela perfeição. Os dois lados têm defeitos. As pessoas que não servem a Deus têm defeito. As pessoas que servem a Deus também têm defeito. Todo mundo erra. Se eu dizer aqui que eu estou aqui em cima, que eu não erro, é mentira, eu erro. Como eu disse no culto anterior, eu já gritei com a minha esposa também, já fiz outras coisas erradas, já pequei, já errei, mas nós temos que levantar e continuar nos caminhos de Deus. Agora presta atenção para vocês verem que os dois lados têm falhas, porque tem muita gente que acha que somente Pedro negou a Jesus Cristo. Agora olha aqui o que diz a palavra. Mateus capítulo de número 26, e versículo de número 55. Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Nessa passagem aqui, eles tinham ido prender a Jesus Cristo. Eles iam prender ele para levar para a crucificação. Aí continua: todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Agora olha só o finalzinho do versículo. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então não foi só Pedro que negou a Jesus, não, foi todos os discípulos. Jesus tinha 12 discípulos que andaram com ele durante aproximadamente 3 anos. Aí você pensa assim, esses caras aí é os caras, né? Esses aí são os santão. Esses homens aí são os melhores. Só que quando Jesus foi preso, todos fugiram e deixaram Jesus. Ninguém ficou com ele. Ninguém. Não teve nenhum. Porque a passagem, se você for ler os 4 primeiros evangelhos, ela foca muito em Pedro, que Pedro negou a Jesus Cristo. Mas, na verdade, todos os discípulos negaram Jesus Cristo. Todos. No momento que Jesus mais precisou, eles negaram, eles fugiram. Então, a diferença do que serve e do que não serve, não é pelas falhas. Os dois lados têm falha. Porque, às vezes, você pode virar e falar assim, não, os que estão lá fora, eles erram. Eu aqui não erro, não. Não tem nada disso, todo mundo erra. Todo mundo tem falha. Para você ver que os discípulos que andaram com ele por mais ou menos 3 anos, eles abandonaram Jesus Cristo no momento que ele mais precisou. Imagina um de vocês sendo preso e ninguém aqui da igreja está lá perto, pelo menos para te dar um apoio moral, falando, não, eu estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui do seu lado. Mas nenhum deles ficou lá, nenhum. Todos fugiram e deixaram Jesus Cristo. Só que agora, a grande diferença do que serve e do que não serve, está aqui em Provérbios, capítulo 24,
e versículo de número 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Essa é a grande diferença do que serve e do que não serve. Você pode tropeçar, mas você vai se levantar. Se você continuar se arrepender dos seus pecados, aqueles 12 discípulos eles se arrependeram. 11, né? Porque Judas traiu e não se arrependeu. Então aqueles discípulos que sobraram, eles se arrependeram, eles caíram por ter fugido e deixado a Jesus Cristo no momento que ele mais precisou. Mas eles caíram e se levantaram. Porque a própria palavra de Deus diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os ímpios não. Eles quando caem, às vezes nem sabem que está no pecado. Eles estão num lamaçal até aqui e ainda não viu. Mas quem serve a Deus é diferente. Ele pode cair 7 vezes, que ele vai se levantar 7 vezes. Então, não abandone Deus, não abandone o Senhor. Porque diz aqui a palavra em Provérbios 11:31. Eis que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio o pecador. Então está dizendo aqui que o justo ele vai receber agora, aqui nessa terra, não vai ser lá no céu não. A retribuição de tudo que você fez, de bom ou de ruim, você vai receber aqui nessa terra. E quanto mais o ímpio e o pecador, o que eles fazem de errado, mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar. Você pode até não estar vendo, você pode até não ver a retribuição que Deus dá para cada um. Deus ele ama, ele é amor, só que ele também é justiça. Ele tem que ser justo. E ele tem que dar retribuição tanto para os bons quanto para os maus. E mais cedo ou mais tarde, eles vão receber a retribuição. Então não abandone a Deus, faça a diferença. Seja alguém que serve a Deus, faça essa diferença para que as outras pessoas lá fora o vejam. Esse amor, essa união que nós temos. Quando tiver alguém aqui precisando de algo, de alguma ajuda, vamos nos unir para ajudar. Vamos fazer obras para nos ajudar uns aos outros, para que as pessoas lá fora vejam essa grande união. A transcultural, não é a placa transcultural, mas nós aqui, graças a Deus, já está fazendo muita diferença lá fora. Teve essa praça que os irmãos ajudaram a pintar, a colocar o parquinho ali, ó. Muita gente comentou lá fora. E essas obras, elas glorificam o nome de Deus. Não é o nosso nome, não. É o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus. Uma vez na escola, o governo não tinha dinheiro para pagar carne para as crianças. Os irmãos da igreja transcultural contribuíram. Eles deram uma porca grande, que tinha uns 300 quilos, né, irmão Zé Saldanha? O irmão Zé Saldanha ajudou lá a arrumar. Isso faz uma grande diferença. As pessoas ficam querendo saber o que está acontecendo. Isso é o Espírito de Deus se movendo entre nós. Porque a pessoa que é guiada em Espírito, como diz a Bíblia aqui, ó, tem que permanecer em amor. Porque se você permanece em amor, você permanece em Deus. Seja a diferença. Esse é o maior método de evangelização que nós podemos fazer. É ser a Bíblia das pessoas lá fora. É permitir que as pessoas nos leiam através das nossas atitudes, através da diferença que nós vamos fazer. Não é fácil fazer a diferença, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir. Então creia nessa palavra, que Deus possa trabalhar através do Espírito Santo dele essa palavra na vida de cada um de vocês. Vamos estar fazendo uma oração agora para estar passando para a segunda parte, que é a Santa Ceia. Nosso culto agora está começando às 7 horas e terminando 8h30, dia de domingo. Agora nós vamos passar para a Santa Ceia. Às vezes pode demorar um pouquinho, pode ultrapassar um pouquinho o horário, mas o horário agora normal está sendo de 7 até 8h30. Então agora nós vamos estar fazendo essa oração para estar terminando essa primeira parte e estar iniciando a Santa Ceia. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai,
por estar aqui agora, buscando a Tua presença, ó Deus. Nós estamos aqui com o coração quebrantado, ó Deus, para fazer o que o Senhor quiser que nós façamos, ó Deus. Que a Tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, ó Deus, mas que nós possamos fazer a diferença, para que o nome do Senhor seja exaltado entre todas as nações, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar como o Senhor nos amou. O Senhor era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Possuía tudo, morava em ruas de ouro, em lugar onde não há tristeza, onde não há sofrimento. Mas o Senhor desceu, se limitou por nós, entregou por nós, se desfez de tudo que o Senhor tinha, porque o Senhor nos amou. Mesmo nós não merecemos, ó Deus, mesmo nós sermos pessoas ingratas, pessoas más, que nós pensamos só em nós mesmos, mas o Senhor ainda assim se entregou por nós, para nos salvar, para nos transformar. E permita que nós sejamos também, ó Deus, essa grande transformação, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Seu nome, que é todo-poderoso. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que aqui esteja, que essa semana, ó Deus, seja uma semana muito abençoada, na presença do Senhor. O Senhor nos ajude a vencer toda a batalha, toda a dificuldade, ó Deus. E que nós possamos estar ansiosos pela Tua volta, mas uma ansiedade boa. Porque quando o Senhor voltar, vai ser nossa última batalha que nós venceremos. E nunca mais haverá tristeza, dor ou sofrimento. Porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz. Em nome de Jesus, amém. Eu queria agora convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos número 23. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 23. Nós vamos estar iniciando a Santa Ceia. Eu vou pedir o grupo de louvor para estar se posicionando já, para depois já estar louvando um hino. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordenareis quando for ter convosco. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Vou pedir o pastor Beto e a Rosa para estar distribuindo. Vamos estar orando agora para Deus estar abençoando a nossa ceia. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste momento agora, para cumprir, ó Deus, o que o Senhor nos ensinou, ó Deus, para ceiar com o Senhor, esse simbolismo que representa, ó Deus, a ceia do Senhor, que por fé, ó Deus, nós possamos se sentir como se nós estivéssemos aqui com o Senhor, ó Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui conosco, que vai cear conosco,
Que por fé o Senhor possa nos abençoar, ó Deus. Abençoe este pão, este cálice, ó Deus, que possa representar o seu corpo e o teu sangue, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu queria só ler um versículo aqui rapidinho, Mateus 28, 20, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aconteça o que acontecer. Se tem alguém preocupado com o que vai acontecer, saiba que Jesus, ele disse, foi promessa dele que ele nunca ia nos abandonar. Então, ele está conosco todos os dias. Pode ser passar o que for, mas Jesus, ele estará conosco. Se você não está sentindo que Jesus está aqui, creia pela fé que Jesus está aqui. E diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos o pão. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomamos. Glória a Deus. Essa semana, se tiver algum irmão, alguém que você conhece que está desviado, está em pecado, vai lá com amor, fala com ele que Jesus está voltando, fala com ele que Jesus ama ele, para que ele esteja aqui conosco também, em união, em amor, porque Jesus tem amor pela vida dessa pessoa também. Então traga ele para cá, para que nós juntos aqui estejamos louvando o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Aniversariantes? Tem alguém? Tem? Levanta a mão. Tem ninguém? Desse mês? Vem cá representar ele.
Tem mais alguém que quer representar o filho? Só não aglomera, hein? 2 metros. Vamos estar fazendo uma oração. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Senhor Deus, abençoe a vida de cada aniversariante, ó Deus. Que o Senhor continue a guardar, a proteger, dê muitos e muitos anos de vida, ó Deus, na presença do Senhor. Que eles possam crescer em graça, conhecimento e estatura na presença do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a vida de todos os aniversariantes, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.